Fala galera do canal, beleza pura? Olhe, puxa uma cadeira, pega aquela pipoca caprichada, porque hoje a gente vai conversar sobre um filme que simplesmente alugou um triplex na minha cabeça nos últimos dias. Eu estou falando de Devoradores de Estrelas, essa ficção científica absurda que estreou agora em 2026 e que está dividindo opiniões, quebrando recordes de bilheteria e deixando todo mundo com os neurônios fumaçando. Sabe aquele tipo de filme que te faz olhar para o céu de um jeito completamente diferente depois que as luzes do cinema se acendem? Pois é, esse é exatamente o caso. Eu saí da sessão com os olhos estalados, com uma mistura de euforia e aquela pontinha de desespero existencial que só uma boa jornada espacial consegue arrancar da gente. Quero passar com vocês por cada detalhe dessa produção bizarra de tão perfeita. A maquiagem dos personagens, os segredos de bastidores, aquela trilha sonora que te esmaga na poltrona do cinema. E, claro, o enredo maluco que é uma montanha-russa de emoções. Vamos destrinchar tudo juntos, trocando aquela ideia sincera, como se a gente estivesse na mesa de um bar discutindo se a humanidade realmente teria chance contra um apocalipse solar. Para começar a entender o impacto dessa obra, a gente precisa falar sobre como o filme começa, porque a introdução é um soco no estômago do espectador. Imagina você acordar em um ambiente totalmente branco, estéril, cheio de tubos conectados ao seu corpo, e sem ter a menor pista de quem você é. Essa é a premissa que nos joga direto no colo do protagonista, o Grace. O cara passou 2 anos em coma induzido dentro de uma nave chamada Hail Mary. Cara, a sensação de claustrofobia que o diretor consegue passar nesses primeiros minutos é surreal. A iluminação é desconfortável. Os sons são puramente mecânicos, e a única interação que o cara tem é com a Mary, o sistema de inteligência artificial da nave, que parece muito simpático, mas ao mesmo tempo é absurdamente assustador porque não tem sentimentos. Eu lembrei na hora de uma vez que eu tive uma paralisia do sono terrível, onde eu conseguia ver o meu quarto, mas não conseguia me mexer, e nem lembrar direito o que tinha feito no dia anterior. O desespero do Grace é palpável. Ele tenta flutuar, tenta entender a física daquele lugar, enquanto a memória dele parece um quebra-cabeça que foi jogado no chão e perdeu metade das peças. Quando ele finalmente consegue sair daquela ala médica e começa a explorar os corredores metálicos da nave, a verdade bate com a força de um trem. Ele encontra os outros 2 tripulantes da missão, mas eles já estão mortos, em avançado estado de decomposição dentro de seus casulos. É um choque visual horroroso que muda o tom do filme na hora. Ali, você percebe que não é uma viagem espacial de exploração bonitinha, é uma missão de sobrevivência desesperada. O ritmo do filme é uma doideira completa. Ele vai do silêncio absoluto do espaço para uma explosão de informações em segundos. E isso funciona muito bem porque reflete a mente bagunçada do nosso protagonista. Conforme o Grace vai andando pela sala de controle, implorando para a inteligência artificial dar meia volta e retornar para a Terra, a máquina solta o veredito frio de que a missão precisa ser concluída antes de qualquer retorno. É aí que a ficção científica de verdade começa a mostrar os dentes. O cara descobre que está a uma distância inimaginável do nosso planeta de origem e que as coisas por lá estavam prestes a dar muito errado quando eles partiram. O roteiro é muito inteligente ao usar a amnésia do Grace para ir soltando flashbacks da vida dele na Terra, de forma fragmentada. E esses flashbacks são fantásticos. Eles quebram aquela tensão pesada do espaço e nos mostram uma realidade super calorosa, com ele trabalhando como professor de ciências para crianças de escola. Eu achei essa sacada genial dos roteiristas, porque humaniza o cara imediatamente. Ele não é um astronauta super treinado com queixo quadrado e sangue frio. Ele é um nerd que ama biologia molecular e que tem o dom de explicar coisas complexas de um jeito que até uma criança de 10 anos entende. Essas memórias começam a clarear a situação caótica que a Terra estava enfrentando antes do lançamento da nave. O filme nos mostra um dia comum na sala de aula do Grace, onde uma aluna inocente faz uma pergunta que desencadeia todo o plot apocalíptico da história. O Sol está morrendo de verdade? A partir daí, a gente descobre que os cientistas detectaram uma onda bizarra vindo de Vênus, algo que eles apelidaram de linhas de Petrova.
Essas linhas nada mais eram do que o rastro de um micro-organismo alienígena, que estava literalmente viajando pelo espaço, se alimentando da energia do Sol e diminuindo o calor que chegava aos planetas. Cara, a explicação científica que o filme dá para isso é impecável. Dá para ver que teve uma consultoria pesada de astrofísicos na produção, para não deixar a história parecer mágica barata. O perigo ali era iminente. Em 30 anos, o planeta Terra entraria em uma nova era glacial irreversível, o que significaria a extinção em massa de quase toda a vida humana. A atmosfera das cenas na Terra transborda uma urgência silenciosa, aquele medo do futuro que vai corroendo a sociedade aos poucos, enquanto o Grace tenta manter a calma para não apavorar os seus alunos, prometendo que as mentes mais brilhantes do mundo já estavam trabalhando em uma solução definitiva. É no meio desse caos velado que entra em cena uma das personagens mais marcantes e implacáveis do filme, a cientista Eva. A dinâmica entre ela e o Grace é um dos pontos altos da atuação de todo o elenco. Ela rastreia o nosso professor porque sabe que no passado ele tinha escrito um artigo científico revolucionário, afirmando que a vida em outros planetas poderia se desenvolver perfeitamente sem a necessidade de água. Na época, a comunidade acadêmica simplesmente destruiu a reputação do Grace. Riram da cara dele, o que fez o cara desistir da pesquisa e virar professor de colégio. A Eva chega chutando a porta do comodismo dele e oferece a chance da vida dele provar que todo mundo estava errado, levando o cara para um laboratório secreto de segurança máxima. Quando ela entrega uma amostra microscópica capturada no espaço para ele analisar, o filme desacelera e foca puramente no processo científico. É lindo ver a paixão do Grace reacendendo enquanto ele faz testes de luz e radiação na criatura. Ele descobre que aquilo é realmente um organismo vivo extraterrestre, uma criatura elemental que não obedece às regras da biologia terrestre. A Eva fica maravilhada e confirma que aquele serzinho, batizado de astrófago, é o verdadeiro culpado por resfriar o Sol. Toda essa parte da descoberta é narrada com um entusiasmo contagiante, mas logo em seguida, o filme nos joga de volta para o peso da responsabilidade global. O Grace descobre que existe uma força-tarefa internacional gigante, cultivando essa criatura aos bilhões. O motivo? O astrófago armazena uma quantidade de energia térmica tão absurda que ele pode ser usado como o combustível mais potente já criado pela humanidade, permitindo que uma nave espacial viaje a velocidades próximas à da luz. Esse é o nascimento do projeto Hail Mary. O plano da humanidade é enviar uma nave até um sistema estelar distante chamado Tau 7, que inexplicavelmente é o único lugar no universo próximo que parece imune ao ataque dos astrófagos. Eles precisam entender o que protege aquela estrela para replicar a cura no nosso Sol. Mas aí vem a reviravolta dramática que me deixou arrepiado no cinema. A quantidade de combustível que eles conseguiram produzir em 2 anos é suficiente apenas para a viagem de ida. Ou seja, quem for nessa nave sabe que está assinando uma sentença de morte, uma viagem sem volta em nome da salvação da Terra. As informações que os tripulantes coletarem serão enviadas de volta em pequenas sondas automatizadas, que vão demorar décadas para chegar ao destino, garantindo que as próximas gerações sobrevivam, mesmo que a tripulação original morra na escuridão do espaço. De volta ao presente da nave, com todas essas memórias voltando como flashes dolorosos, o Grace decide que não pode se entregar ao desespero. Ele limpa a nave e dá um destino digno e respeitoso para os corpos dos seus colegas falecidos, lançando-os ao vácuo do espaço em uma cena belíssima e melancólica, embalada por uma música instrumental que faz o seu coração apertar. O cara começa a se adaptar à rotina solitária de sobrevivência, até que o painel de controle da Mary começa a apitar enlouquecidamente. Existe outra nave se aproximando da Hail Mary, e não é uma nave humana. Quando a câmera corta para a janela da cabine e foca na estrutura alienígena, o cinema inteiro prendeu o fôlego. A nave dos caras parece um cristal gigante lapidado, algo completamente orgânico e geométrico ao mesmo tempo, que reflete a luz das estrelas de um jeito magnífico. De repente, a nave desconhecida lança um objeto em direção ao Grace. O pavor dele é imediato,
Ele acha que vai ser pulverizado ali mesmo, mas o objeto não explode. Num ato de coragem absurdo, o nosso professor veste o traje espacial, sai da nave e resgata o dispositivo. Ao analisar o artefato dentro do laboratório, ele descobre que aquilo é um mapa estelar rudimentar tridimensional, indicando que aquela tripulação veio de um planeta chamado Eride. Eles também estão ali pelo mesmo motivo: salvar a estrela deles do mesmo parasita. A partir desse momento, o filme ganha uma energia completamente nova e eletrizante. Os caras se conectam fisicamente através de cabos metálicos que ligam as duas naves, criando um túnel que parece uma caverna de cristal translúcido. O Grace avança por aquele caminho desconhecido com o coração na boca, até que ele finalmente fica cara a cara com o habitante de Eride. O visual do alienígena é fantástico. A equipe de efeitos visuais se superou demais. Esquece aquela ideia clichê de homenzinhos verdes com olhos grandes. O ser parece uma mistura de rocha viva, com uma estrutura que lembra uma aranha do tamanho de um cachorro grande, sem olhos visíveis, mas com uma percepção sensorial absurda. A comunicação inicial é hilária e super-humana. Como o alien se comunica através de acordes musicais que parecem notas de um sonar, o Grace começa a gesticular e até a fazer uns movimentos de dança idiotas para ver se o bicho reage. E o alienígena copia os movimentos perfeitamente. É uma cena que quebra o gelo de um jeito tão natural que você esquece completamente que está vendo um humano conversar com uma pedra espacial. O Grace e a inteligência artificial da nave passam noites acordados desenvolvendo um software de tradução simultânea para transformar aqueles acordes em palavras humanas, dando ao extraterrestre o apelido carinhoso de Rocky, por causa da sua textura rochosa. A conexão que se forma entre o Grace e o Rocky é a verdadeira alma do filme, transformando o que poderia ser apenas mais uma ficção científica genérica em uma história profunda sobre solidão, amizade e empatia universal. Os dois começam a compartilhar as suas dores. O Rocky conta que toda a tripulação dele, composta por mais de 20 indivíduos, adoeceu e morreu durante a viagem, deixando ele completamente sozinho no comando daquela estrutura de cristal há anos. O Grace olha para o próprio laboratório vazio e confessa que também perdeu todos os seus parceiros. Dois sobreviventes de espécies totalmente diferentes, separados por anos-luz de distância cultural, mas unidos exatamente pelo mesmo fardo catastrófico de carregar o destino de seus mundos nas costas. O Grace constrói um dispositivo de voz para o Rocky, e eles passam horas testando vozes robóticas, até escolherem uma voz masculina simples e calma, o que torna os diálogos entre eles incrivelmente fluidos e naturais. Eles decidem oficializar uma aliança. Vão resolver o mistério de Tau 7 juntos ou vão morrer tentando? Enquanto a trama principal avança no espaço, com os preparativos para a descida até o planeta-alvo, o filme nos joga de volta para o passado na Terra, para nos mostrar os bastidores do treinamento da missão original. O clima nos flashbacks fica cada vez mais tenso, mostrando o Grace ensinando os verdadeiros astronautas escolhidos a manipularem o astrófago de forma segura. Ele avisa que a criatura é extremamente instável e perigosa, capaz de derreter ligas metálicas inteiras se perder o controle térmico. É nesse ponto que vemos o Grace conversando com o astronauta principal da missão, um cara super centrado que aceita o destino de morrer no espaço com uma naturalidade assustadora. O Grace pergunta como ele consegue manter a calma, sabendo que nunca mais vai pisar na Terra, e o piloto responde que sacrificar uma única vida para garantir que a humanidade continue existindo não é uma escolha difícil, é apenas matemática moral. Essa frase ecoa na mente do Grace no presente, fazendo ele questionar o seu próprio valor e a sua coragem. De volta ao presente da Hail Mary, o Rocky decide fazer uma visita à nave humana. Como o organismo dele é extremamente sensível ao oxigênio da nossa atmosfera, ele cria uma redoma de cristal ao redor de si mesmo, para poder circular pelos corredores sem sofrer queimaduras químicas. A interação dele com o ambiente humano é recheada de um humor sutil maravilhoso. O Rocky olha para a bagunça de equipamentos e mantimentos do Grace e solta, através do tradutor, que os humanos são criaturas extremamente porcas e desorganizadas. O Grace cai na risada e começa a fazer uma faxina geral,
enquanto filma e registra todas as reações biológicas do parceiro alienígena para futuras pesquisas. A cumplicidade deles cresce tanto que eles começam a compartilhar até os momentos mais íntimos, como a hora das refeições. O jeito que o Rock se alimenta, absorvendo os nutrientes por uma abertura na parte inferior do seu corpo rochoso, deixa o Gracie com uma cara de nojo impagável, que faz todo mundo no cinema rir alto. É nessa convivência diária que o Rock propõe que eles unam as forças das duas naves permanentemente, para economizar recursos, criando uma rota de fuga conjunta, para que ambos possam voltar vivos para as suas respectivas famílias após o término da missão. O Gracie aceita o plano com uma ponta de esperança brilhando nos olhos, pela primeira vez em muito tempo. Eles calculam que tem uma janela de apenas 11 dias para alcançar a órbita do planeta mais próximo de Tau 7 e coletar as amostras necessárias. Durante essa jornada rápida, a intimidade entre os dois se aprofunda ainda mais. O Rock usa a tecnologia holográfica da sua nave de cristal para projetar imagens das paisagens do seu planeta natal, explicando que lá ele deixou uma esposa com quem viveu por quase 200 anos, um período que para a longevidade da espécie dele ainda parecia dolorosamente curto. Quando o alienígena pergunta sobre a vida amorosa do Gracie, o nosso professor abre o coração e conta uma história bem melancólica sobre como ele perdeu a mulher que amava por passar tempo demais trancado em laboratórios, vendo ela ir embora com outro cara. O Rock ouve tudo em silêncio e solta uma pérola com aquela voz robótica, dizendo que definitivamente não gostava desse novo pretendente dela, arrancando um sorriso sincero do Gracie no meio daquela escuridão espacial. Quando eles finalmente chegam perto do planeta gasoso de Tau 7, a tensão atinge o limite do suportável. Eles enviam sondas e conseguem capturar uma amostra direta da atmosfera superior do planeta para comparar com o parasita solar. O laboratório da nave se transforma em um cenário de suspense absoluto, enquanto o Gracie analisa o material no microscópio eletrônico. O resultado do teste faz o cara pular da cadeira de tanta alegria. A amostra contém uma espécie de bactéria nativa, que caça e destrói o astrófago com uma agressividade impressionante. Eles encontraram o predador natural do parasita, a cura definitiva para o Sol da Terra e para a estrela de Eride. Só que o balão da felicidade esvazia rápido quando Gracie faz os cálculos de combustível da Hail Mary. Ele percebe que, devido ao desgaste dos motores e ao peso extra, a nave humana não tem combustível suficiente para fazer a manobra de retorno para a Terra. Ele vai ter que ficar para trás e morrer no vácuo do espaço, se quiser garantir que a sonda com a cura seja enviada com sucesso para o nosso planeta. O Gracie decide contar a verdade para o Rock, em uma das cenas mais emocionantes do filme. Ele explica que a jornada dele termina ali, mas que está em paz, sabendo que cumpriu o seu papel e que ganhou um irmão nas estrelas antes de partir. O Rock fica completamente transtornado com a notícia. A voz do tradutor oscila com uma vibração quase humana, enquanto ele bate as suas patas rochosas contra a parede de cristal, gritando que não vai deixar o seu amigo morrer sozinho no escuro. O alienígena revela que a nave de cristal dele tem reservas gigantescas de combustível astrófago puro e que ele pode transferir metade desse estoque para a Hail Mary. Isso permitiria que o Gracie voltasse para casa a salvo, embora essa manobra custasse ao Rock mais 6 anos de viagem solitária para conseguir retornar ao seu próprio mundo com o restante do combustível. O choro do Gracie ao abraçar a barreira de cristal do Rock mostra o tamanho do impacto desse gesto de pura nobreza cósmica. O roteiro então nos joga de volta para o último flashback na Terra, revelando o momento exato em que a missão estava prestes a ser lançada. A base científica sofre um acidente catastrófico, uma explosão massiva no laboratório de testes, que acaba matando instantaneamente toda a tripulação de astronautas principais que estavam treinando há meses. Com o cronômetro do apocalipse correndo contra a humanidade, a liderança do projeto volta os olhos para a única pessoa viva que conhece cada parafuso daquela nave e cada comportamento do combustível, o próprio Gracie. O professor entra em pânico absoluto. Ele grita que é apenas um cientista de laboratório, um covarde que tem medo de altura e que nunca aceitou ir em uma missão suicida. A Eva ignora os apelos dele,
afirmando que a história não escolhe os voluntários, escolhe os capacitados. No presente, enquanto eles iniciam a manobra perigosa de descida na atmosfera turbulenta para coletar a bactéria predadora em larga escala, o inferno desaba sobre as duas naves. A gravidade esmagadora do planeta gasoso começa a retorcer as estruturas metálicas da Hail Mary. O Grace precisa fazer uma caminhada espacial externa de emergência, no meio de uma tempestade magnética violenta, para prender os coletores gigantescos. A cena é de uma aflição absurda, com detritos espaciais batendo no traje dele e a gravidade tentando puxá-lo para o abismo do planeta. Ele sofre uma lesão feia na perna, o sangue começa a manchar o interior do capacete, mas ele consegue travar os contêineres de amostra no último segundo, antes de ser puxado de volta para dentro pelo Rocky. Na tentativa desesperada de acelerar para escapar da órbita esmagadora, um dos motores principais da Hail Mary sofre uma sobrecarga térmica severa e explode, arremessando o Grace contra o painel de controle e deixando o cara completamente inconsciente no chão da cabine em chamas. O Rocky assiste a tudo do outro lado da divisória de cristal e percebe que o seu amigo vai morrer sufocado pela fumaça se ninguém agir. Num ato de puro heroísmo e desespero, o alienígena quebra deliberadamente a sua própria proteção ambiental protetora, expondo o seu corpo rochoso ao oxigênio tóxico da nave humana. Aguentando uma dor terrível que começa a rachar a sua pele mineral, o Rocky arrasta o corpo pesado do Grace até o módulo de hibernação médica automatizada e aciona os sistemas de emergência da Mary antes de desabar no chão, gravemente ferido pelas queimaduras químicas da nossa atmosfera. Quando o Grace finalmente desperta do coma induzido dias depois, a inteligência artificial avisa que a nave está estabilizada e em rota segura, mas o cenário ao redor é desolador. O professor encontra o casulo do Rocky, coberto por uma poeira cinzenta escura, com o corpo do amigo completamente estático e sem cor, indicando que o alienígena sacrificou a própria vida para salvar a dele. O choro desesperado do Grace ecoa pela nave vazia, enquanto ele abraça o corpo imóvel de pedra do seu salvador. Tentando canalizar a sua dor em ação para honrar o sacrifício do amigo, o Grace começa a processar as bactérias predadoras coletadas na atmosfera perigosa. Ele faz os testes finais misturando as bactérias com o astrófago e descobre que a eficácia é total. O micro-organismo devora o parasita solar em uma velocidade geométrica absurda, se multiplicando enquanto limpa a energia da estrela. Ele batizou a criatura de Talmoeba, o predador supremo que vai devolver a vida ao Sol. Ele prepara as sondas automatizadas com as amostras e os relatórios em vídeo para enviar à Terra, garantindo a sobrevivência do nosso mundo. Aí o diretor resolve que o sofrimento do nosso professor favorito ainda é pouco e joga uma sequência de ação absurdamente errática. O vento espacial e as oscilações magnéticas começam a jogar o Grace de um lado para o outro como se ele fosse uma boneca de pano. Ele bate com força na lataria da nave, quebra um dos suportes do traje e sofre uma lesão feia na perna. Você começa a ouvir a respiração dele ultra-ofegante no comunicador, misturada com o barulho do sangue batendo no visor do capacete. O desespero do Rocky do lado de dentro, assistindo tudo pelas câmeras e gritando no tradutor com aquela voz robótica toda distorcida, é agoniante demais. Mas o Grace, que começou a viagem sendo um cara medroso e empurrado à força, mostra que o instinto de sobrevivência e o amor pelos seus alunos lá na Terra falaram mais alto. Ele se apoia na dor, estica o braço e consegue travar a caixa com as amostras no suporte principal. Só que o preço por essa vitória quase custa a vida deles ali mesmo. Na hora de ligar os motores e dar no pé dali, antes que a gravidade engula as duas naves, o motor principal da Hail Mary entra em colapso térmico por causa do esforço. É uma explosão linda visualmente, cheia de faíscas e metal voando no vácuo, mas que joga o Grace direto contra o painel de comando, apagando o cara na hora. A nave perde o controle, os alarmes começam a berrar em vermelho, e a inteligência artificial Mary entra em modo de falha crítica. O cinema inteiro ficou naquele silêncio sepulcral de "deu ruim, acabou o filme". É um ritmo frenético que te deixa sem fôlego, mostrando que no espaço, a linha entre o sucesso absoluto e a morte silenciosa é fina como um fio de cabelo.
E é exatamente nesse momento de caos absoluto, com o Grace desmaiado e a nave pegando fogo, que a gente vê o Rocky tomar a decisão mais cabulosa e emocionante de todo o filme. Mano, imagina o desespero de uma criatura que passou a vida inteira sabendo que o oxigênio é como se fosse ácido puro para o seu corpo. O Rocky vê o amigo sangrando através do vidro e não pensa duas vezes. Ele simplesmente destrói a própria cúpula de cristal protetora e invade a área humana. O design de som nessa cena é um troço de maluco, porque você não ouve explosões barulhentas. Você ouve o som da pele de pedra do Rocky estalando, rachando e soltando fumaça, conforme o oxigênio vai corroendo a estrutura dele. Ele aguenta aquela dor infernal, arrasta o Grace com as suas garras até a câmara de hibernação e bate o martelo no painel para a Mary assumir o tratamento médico. Cara, eu assisti a essa cena com a mão na boca, completamente chocado com o nível de entrega desse bicho. Enquanto o Grace está lá, apagado recebendo os cuidados médicos da IA, o filme faz mais um daqueles cortes temporais erráticos e nos joga de volta para a Terra, apenas 2 dias antes do lançamento oficial da Hail Mary. E olha, o clima nessa parte do passado é puro suco de enterro. A base militar está um completo caos, porque a explosão no laboratório acabou com a tripulação principal. Os generais e os políticos estão andando de um lado para o outro, arrancando os cabelos porque o relógio do fim do mundo não vai parar de correr só porque os astronautas morreram. É aí que a câmera fecha no rosto da Eva, e você vê aquela engrenagem fria girando na cabeça dela. O plano B sempre foi o Grace. Quando ela chega para dar a notícia, o nosso professor surta de um jeito muito real. Ele grita, quebra coisas, chora e diz que prefere ver o mundo congelar a ter que morrer sozinho no espaço. É uma cena desconfortável, porque mostra o lado mais cru do egoísmo humano e do medo da morte, despindo qualquer romantismo de heroísmo que a gente costuma ver por aí. Mas no presente, o choque de realidade é ainda pior. O Grace acorda na Hail Mary com a voz monótona da Mary dizendo que a nave está estabilizada. O alívio dele dura exatamente 3 segundos, até ele olhar para o chão e ver uma trilha de poeira cinzenta e pedaços de minerais espalhados. Quando ele corre até o casulo do Rocky, o bicho está lá dentro, mas a textura dele mudou completamente. Perdeu aquele brilho de rocha viva e virou uma massa cinza, opaca, sem emitir um único acorde musical. O Grace entra em um estado de negação violento. Ele bate no vidro, implora para o tradutor dar algum sinal, mas a única resposta é o chiado da estática. É um contraste absurdo com o bloco anterior. Eles conseguiram a cura, mas o preço foi a vida do único ser que trouxe calor e humanidade para aquela lata de lixo espacial. Para tentar não enlouquecer de vez no meio daquele silêncio sepulcral, o Grace se força a trabalhar com o material que eles coletaram no planeta gasoso. Ele joga o elemento que trouxe dentro da incubadora com o astrófago, e o resultado na tela do computador é um espetáculo visual. O elemento novo simplesmente caça, envolve e dissolve o parasita solar em questão de nanosegundos, se multiplicando no processo. É o predador perfeito. O Grace, com os olhos cheios de lágrimas e olhando para o corpo imóvel do amigo, batiza o micro-organismo de predador. Ele grava um depoimento em vídeo para a Terra, com a voz embargada, dizendo: "Nós conseguimos, Rocky. A sua estrela e o meu sol vão sobreviver." Só que a comemoração dele dura pouco, porque ele percebe um detalhe matemático desesperador. Ele tem a cura nas mãos, mas não faz a menor ideia de como pilotar a nave de cristal do Rocky para levar as amostras até o planeta Erid sozinho. Aí você me pergunta: o que um homem faz quando está completamente sozinho na imensidão do universo, com a cura de 2 mundos nas mãos, mas com o coração despedaçado olhando para o cadáver de pedra do seu único amigo? O Grace simplesmente desaba. Ele desliga as luzes principais da Hail Mary, deixando apenas aquela iluminação azulada de emergência que dá um tom melancólico absurdo para o laboratório, e deita no chão, encostado no casulo onde o Rocky está imóvel. Essa cena me destruiu de um jeito que você não tem noção. Não tem diálogo, não tem música alta. É apenas o som da respiração pesada do Grace e o barulho dos sistemas de suporte à vida ao fundo. Eu fiquei pensando em como a nossa mente é moldada pela convivência. O cara passou a vida inteira sendo um solitário na Terra,
mas bastaram algumas semanas dividindo o espaço com uma aranha rochosa alienígena para que o isolamento se tornasse a pior tortura possível. Só que quando o filme parece ter entregado os pontos e aceitado a tragédia, a ficção científica nos dá um daqueles milagres biológicos que fazem a gente pular da poltrona do cinema. O Grace está quase pegando no sono, naquele estado de letargia de quem já desistiu de tudo, quando começa a ouvir um som muito sutil, um estalido seco, como se fosse um vidro trincando. Ele levanta num pulo, liga as luzes do laboratório e vê que a poeira cinzenta que cobria o Rock está descascando, caindo no chão como se fosse pele morta. De repente, o visor do tradutor automático pisca e solta aquele acorde musical agudo que a gente já conhecia tão bem. Cara, o Rock estava vivo. A biologia iridiana tinha entrado em um estado de hibernação celular profunda, uma espécie de catalepsia mineral para regenerar os tecidos destruídos pelo oxigênio da nossa atmosfera. O abraço que o Grace dá na redoma de cristal, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto o Rock bate as suas patinhas de 5 pontas no vidro, fazendo o tradutor dizer: "Humano idiota, assustou mente boa." É o momento mais lindo e emocionante de toda a projeção. Depois desse susto que quase infartou metade do cinema, o ritmo do filme acelera de novo com uma energia de pura comemoração. O Grace corre para as telas do laboratório e mostra os resultados dos testes com o predador para o Rock. Ver o alienígena entender que a estrela dele estava salva e começar a vibrar o corpo de um jeito que parecia uma dança de vitória é impagável. Eles abrem os canais de comunicação e começam a planejar os retoques finais para a separação das naves, já que cada um agora tem a cura exata para o seu respectivo planeta. Eles fazem uma pequena festa improvisada na Hail Mary, dividindo o espaço da cabine, rindo das peculiaridades biológicas um do outro e celebrando o sucesso de uma missão que tinha tudo para dar errado. É uma sequência leve e gostosa que serve para limpar o paladar do espectador depois de tanta desgraça e agonia. Mas o passado não deixa o Grace esquecer o preço que foi pago para ele estar ali. O filme faz mais um corte errático para os flashbacks na Terra, mostrando os minutos finais antes do cara ser enfiado na nave. A gente vê o Grace lutando contra os guardas na base militar, gritando que a Eva é uma monstra sem coração por estar fazendo aquilo. Ele tenta correr em direção à saída, mas é imobilizado pelos sedativos. A última imagem que ele tem da Terra é o rosto frio e focado da Eva dizendo: "Um dia você vai entender que eu salvei a sua alma, Grace." Quando a memória se completa no presente, o Grace percebe que, ironicamente, aquela mulher implacável estava certa. Se ele tivesse ficado na Terra, ele teria morrido congelado como um covarde egoísta. Ali no espaço, mesmo com todas as cicatrizes e traumas, ele encontrou um propósito maior e um amigo que ele nunca teria a chance de conhecer no nosso planeta. E depois de toda essa avalanche de revelações sobre o passado, a gente chega no 8º bloco do filme, que é onde o clima de despedida começa a apertar o peito de um jeito que você não tem noção. O Grace e o Rock finalmente acoplam as naves pela última vez para fazer a transferência dos tanques de combustível e das amostras do predador. Toda essa sequência é filmada com uma lentidão quase sagrada, um contraste absurdo com o ritmo frenético das cenas anteriores. A iluminação dourada que vem da estrela Tau 7 bate nas paredes de cristal da nave do Rock, criando um visual que parece uma catedral flutuante no meio do nada. Os dois amigos ficam se olhando através daquela divisória de vidro, sabendo que aquela é a última vez que vão compartilhar o mesmo espaço no universo. O tradutor automático começa a soltar os acordes musicais do Rock, e a voz robótica masculina sai com um tom que parece quase embargado, se é que isso é possível para uma máquina. O bicho olha para o Grace e diz que a mente dele nunca mais vai esquecer o humano que cruzou o escuro para salvar o povo de pedra. O Grace tenta segurar a onda, faz aquela piadinha casual de sempre para quebrar o gelo, dizendo que vai sentir falta de ver alguém comer de um jeito tão nojento quanto ele, mas a voz dele falha no meio da frase. Ele encosta a mão trêmula no vidro, e o Rock encosta a sua garra de 5 pontas exatamente no mesmo lugar do outro lado. Cara, se você não derrubar uma lágrima nessa cena, você é feito de metal, não é possível. É o momento em que eles se chamam de irmãos pela primeira vez e se despedem,
com as naves se separando lentamente e sumindo na imensidão preta do espaço, cada uma apontando para um canto diferente da galáxia. Aí o filme dá um salto no tempo de 11 meses, mostrando a rotina do Grace viajando sozinho de volta para a Terra. O ritmo do filme desacelera e foca puramente no cotidiano dele dentro da Hail Mary. Ele voltou a ser aquele cara solitário do começo, mas agora a mente dele está sã e cheia de lembranças. Ele passa os dias gravando diários de bordo, revisando os dados da tal moeba e preparando todo o material didático em vídeo para entregar para os cientistas na Terra quando ele chegar. Eu achei essa parte muito bacana, porque mostra que, no fundo, ele nunca deixou de ser aquele professor de ciências apaixonado pelo que faz. Ele explica cada detalhe da missão, olhando para a câmera com um entusiasmo contagiante, como se estivesse dando a aula mais importante da sua vida para uma plateia invisível de bilhões de pessoas que ele nem sabe se ainda estão vivas para assistir. Só que, como desgraça pouca, é bobagem em filme de ficção científica. O painel de controle da Mary começa a piscar em vermelho e solta aquele alarme estridente que faz o seu coração pular direto para a boca. O Grace corre para as telas do laboratório e descobre um erro de cálculo biológico que pode deitar tudo a perder. Por causa de uma falha de vedação em um dos compartimentos secundários que ele organizou na pressa da despedida, as amostras do predador acabaram entrando em contato direto com os tanques de astrófago que o Rock tinha doado para ele. O micro-organismo começou a devorar o combustível da própria nave do Grace. Se ele não isolar aquilo em poucos minutos, a Hail Mary vai perder toda a energia e ele vai ficar flutuando eternamente no vácuo, antes mesmo de chegar na metade do caminho de volta para casa. É um pico de adrenalina errático, que quebra toda a calmaria da viagem e te joga de volta naquele estado de agonia pura, onde cada segundo que passa significa menos uma chance de sobrevivência para o nosso professor. Mano, o desespero que toma conta da cabine nessa hora é inexplicável. O Grace começa a correr de um lado para o outro na Hail Mary, jogando ferramentas no chão, com a respiração tão travada que parecia que o oxigênio tinha sumido dali. Ele consegue, no puro instinto e com aquela agilidade mental de cientista maluco, isolar as amostras do predador que estavam vazando e salvar o que sobrou do combustível. Mas aí, o silêncio volta para a nave, e com ele vem um soco no estômago que me deixou completamente sem ar no cinema. O cara senta na cadeira de comando, olha para os gráficos na tela e percebe que, embora ele tenha combustível suficiente para mandar as sondas automáticas com a cura para a Terra, a quantidade que sobrou nos tanques principais não é mais suficiente para levar a Hail Mary com ele dentro até o nosso planeta. Ele está, de novo, condenado a morrer no vácuo. Mas o pior não é nem isso. Olhando para os relatórios biológicos do predador, um estalo absurdo acontece na mente do Grace. Ele percebe que, se ele cometeu esse erro na hora de embalar as amostras por causa da pressa, o Rock, que não enxerga a luz e faz tudo pelo tato e pelo som, pode ter cometido exatamente o mesmo erro na nave de cristal. E se o predador estiver devorando o combustível da nave do Rock agora? O alienígena estaria flutuando às escuras, sem forças para chegar a Erid, prestes a morrer sufocado e vendo seu planeta natal congelar sem a cura. Cara, a montagem dessa cena é de uma genialidade absurda. A câmera fica alternando entre o painel de navegação que aponta para a Terra, a salvação do Grace, onde ele poderia mandar as sondas e tentar sobreviver com o resto de ar que tem, e a rota que faz a curva de volta para o desconhecido. A decisão que o Grace toma ali destrói qualquer resquício daquele homem egoísta que conhecemos nos flashbacks da Terra. Ele não pensa duas vezes. Ele sela todas as talmoebas sobreviventes nas pequenas sondas de retorno, programa os computadores para dispará-las em direção ao nosso Sol e, com as próprias mãos, puxa a alavanca que altera completamente os propulsores da Hail Mary. Ele decide se sacrificar pela espécie do amigo. Ele abre mão de ver o azul da Terra, abre mão de qualquer chance de voltar para sua vidinha confortável e joga a nave em uma rota de interceptação desesperada atrás do Rock. Eu confesso que nessa hora eu engoli o choro, porque ver aquele cara que foi arrastado à força para o espaço tomar a decisão mais altruísta da história da humanidade
É um troço que mexe profundamente com os nossos valores. Depois de alguns dias de uma perseguição cega e angustiante pelo espaço profundo, o Grace finalmente avista aquela silhueta familiar de cristal, brilhando timidamente no meio do nada. A nave do Rock estava parada, completamente apagada, exatamente como o Grace tinha previsto. O nosso professor veste o traje espacial, sai pelos cabos metálicos e invade o túnel de acoplamento, gritando o nome do amigo no comunicador de áudio. Quando o Rock aparece cambaleando pela caverna de cristal, com o tradutor soltando acordes fracos e trêmulos que dizem: "Humano voltou? Mente boa não entende." O abraço deles, mesmo com o Grace dentro daquela roupa pesada de astronauta, entrega a cena mais emblemática e reconfortante de toda a ficção científica recente. Eles estavam juntos de novo, e dessa vez era para sempre. E é a partir desse reencontro épico no meio do nada que o filme nos joga para o seu ato final, que é, sem sombra de dúvidas, a sequência mais emocionante e reconfortante que eu já vi em toda a minha vida. Depois de salvarem a nave do Rock e limparem a contaminação do predador nos tanques de cristal, os dois mudam o curso definitivamente em direção a Erid. A viagem demora meses, mas o clima dentro daquela nave mista de metal e mineral não é mais de desespero, é de pura cumplicidade. O Grace sabe que nunca mais vai ver as praias da terra, o azul do céu ou comer uma comida decente de restaurante, mas a paz de espírito do cara é inabalável. Ele escolheu ser leal ao cara que quebrou o próprio mundo para não deixar ele morrer. Aí a direção faz uma transição de tempo genial e nos joga de volta para a Terra, 27 anos após o lançamento da missão. Cara, a imagem da nossa casa é impactante. A era glacial realmente começou. As cidades estão cobertas por camadas grossas de gelo, mas você vê a fumaça das indústrias e as luzes acesas, mostrando que a humanidade resistiu. A câmera entra no antigo observatório e foca na Eva, agora uma senhora bem velhinha, com os cabelos totalmente brancos e a pele castigada pelo tempo. Ela recebe um sinal vindo do espaço profundo. São as sondas do Grace que finalmente completaram a viagem de volta. Quando os cientistas abrem os arquivos e veem os vídeos do Grace explicando a tal moeba, mostrando o Rock e dizendo que o sol vai voltar a brilhar, a Eva dá aquele sorriso de dever cumprido, com os olhos cheios de lágrimas. A Terra estava salva por causa de um professor de ciências que todo mundo ridicularizou no passado. Mas o verdadeiro clímax emocional, o fecho de ouro que me fez chorar feito criança no cinema, acontece quando a gente volta para o planeta Erid. Os eridianos, em sinal de gratidão eterna por terem o seu sol salvo pelo Grace, constroem uma superestrutura gigante na superfície do planeta. É uma redoma de vidro pressurizada, com gravidade artificial controlada e cheia de plantas artificiais, projetada nos mínimos detalhes para parecer uma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos. O Grace agora vive ali, um homem de meia-idade, vestindo roupas normais, respirando o seu arzinho puro e tomando o seu café sintético, enquanto olha para o céu escuro e denso daquele mundo alienígena. Na última cena, o Rock aparece do lado de fora do vidro, batendo as garras e vibrando o corpo de alegria, trazendo consigo uma verdadeira multidão de pequenas criaturinhas de pedra iridianas. O Grace dá um sorriso imenso, pega o seu tablet digital e abre as telas com gráficos e desenhos coloridos de biologia molecular. Ele caminha até a borda da redoma e começa a dar aula para os filhos do Rock através do tradutor de voz. O cara que começou o filme sendo um professor frustrado e esquecido num colégio de bairro na Terra, terminou a sua jornada como o primeiro mestre interestelar da história, ensinando os mistérios do universo para uma nova geração de mentes nas estrelas. E é com essa imagem poética, de um homem que encontrou a sua verdadeira casa no abraço de uma civilização alienígena, que Devoradores de Estrelas termina, deixando a gente com o coração quentinho e a certeza de que a empatia é a força mais poderosa do universo. Que filmaço, meus amigos! Fala, galera do canal! Beleza pura? Olhe, puxa uma cadeira, pega aquela pipoca caprichada, porque hoje a gente vai conversar sobre um filme que simplesmente alugou um triplex na minha cabeça nos últimos dias. Eu estou falando de Devoradores de Estrelas, essa ficção científica absurda que estreou agora em 2026 e que está dividindo opiniões,
quebrando recordes de bilheteria e deixando todo mundo com os neurônios fumaçando. Sabe aquele tipo de filme que te faz olhar para o céu de um jeito completamente diferente depois que as luzes do cinema se acendem? Pois é, esse é exatamente o caso. Eu saí da sessão com os olhos estalados, com uma mistura de euforia e aquela pontinha de desespero existencial que só uma boa jornada espacial consegue arrancar da gente. Quero passar com vocês por cada detalhe dessa produção bizarra de tão perfeita. A maquiagem dos personagens, os segredos de bastidores, aquela trilha sonora que te esmaga na poltrona do cinema e, claro, o enredo maluco que é uma montanha-russa de emoções. Vamos destrinchar tudo juntos, trocando aquela ideia sincera, como se a gente estivesse na mesa de um bar discutindo se a humanidade realmente teria chance contra um apocalipse solar. Para começar a entender o impacto dessa obra, a gente precisa falar sobre como o filme começa, porque a introdução é um soco no estômago do espectador. Imagina você acordar em um ambiente totalmente branco, estéril, cheio de tubos conectados ao seu corpo, e sem ter a menor pista de quem você é. Essa é a premissa que nos joga direto no colo do protagonista, o Grace. O cara passou 2 anos em coma induzido dentro de uma nave chamada Hail Mary. Cara, a sensação de claustrofobia que o diretor consegue passar nesses primeiros minutos é surreal. A iluminação é desconfortável, os sons são puramente mecânicos, e a única interação que o cara tem é com a Mary, o sistema de inteligência artificial da nave, que parece muito simpático, mas ao mesmo tempo é absurdamente assustador porque não tem sentimentos. Eu lembrei na hora de uma vez que eu tive uma paralisia do sono terrível, onde eu conseguia ver o meu quarto, mas não conseguia me mexer e nem lembrar direito o que tinha feito no dia anterior. O desespero do Grace é palpável. Ele tenta flutuar, tenta entender a física daquele lugar, enquanto a memória dele parece um quebra-cabeça que foi jogado no chão e perdeu metade das peças. Quando ele finalmente consegue sair daquela ala médica e começa a explorar os corredores metálicos da nave, a verdade bate com a força de um trem. Ele encontra os outros 2 tripulantes da missão, mas eles já estão mortos, em avançado estado de decomposição dentro de seus casulos. É um choque visual horroroso que muda o tom do filme na hora. Ali, você percebe que não é uma viagem espacial de exploração bonitinha, é uma missão de sobrevivência desesperada. O ritmo do filme é uma doideira completa. Ele vai do silêncio absoluto do espaço para uma explosão de informações em segundos. E isso funciona muito bem porque reflete a mente bagunçada do nosso protagonista. Conforme o Grace vai andando pela sala de controle, implorando para a inteligência artificial dar meia volta e retornar para a Terra, a máquina solta o veredito frio de que a missão precisa ser concluída antes de qualquer retorno. É aí que a ficção científica de verdade começa a mostrar os dentes. O cara descobre que está a uma distância inimaginável do nosso planeta de origem e que as coisas por lá estavam prestes a dar muito errado quando eles partiram. O roteiro é muito inteligente ao usar a amnésia do Grace para ir soltando flashbacks da vida dele na Terra, de forma fragmentada. E esses flashbacks são fantásticos. Eles quebram aquela tensão pesada do espaço e nos mostram uma realidade super calorosa, com ele trabalhando como professor de ciências para crianças de escola. Eu achei essa sacada genial dos roteiristas, porque humaniza o cara imediatamente. Ele não é um astronauta super treinado com queixo quadrado e sangue frio. Ele é um nerd que ama biologia molecular e que tem o dom de explicar coisas complexas de um jeito que até uma criança de 10 anos entende. Essas memórias começam a clarear a situação caótica que a Terra estava enfrentando antes do lançamento da nave. O filme nos mostra um dia comum na sala de aula do Grace, onde uma aluna inocente faz uma pergunta que desencadeia todo o plot apocalíptico da história. O Sol está morrendo de verdade? A partir daí,
a gente descobre que os cientistas detectaram uma onda bizarra vindo de Vênus, algo que eles apelidaram de linhas de Petrova. Essas linhas nada mais eram do que o rastro de um micro-organismo alienígena, que estava literalmente viajando pelo espaço, se alimentando da energia do Sol e diminuindo o calor que chegava aos planetas. Cara, a explicação científica que o filme dá para isso é impecável. Dá para ver que teve uma consultoria pesada de astrofísicos na produção, para não deixar a história parecer mágica barata. O perigo ali era iminente. Em 30 anos, o planeta Terra entraria em uma nova era glacial irreversível, o que significaria a extinção em massa de quase toda a vida humana. A atmosfera das cenas na Terra transborda uma urgência silenciosa, aquele medo do futuro que vai corroendo a sociedade aos poucos, enquanto o Grace tenta manter a calma para não apavorar os seus alunos, prometendo que as mentes mais brilhantes do mundo já estavam trabalhando em uma solução definitiva. É no meio desse caos velado que entra em cena uma das personagens mais marcantes e implacáveis do filme, a cientista Eva. A dinâmica entre ela e o Grace é um dos pontos altos da atuação de todo o elenco. Ela rastreia o nosso professor porque sabe que no passado ele tinha escrito um artigo científico revolucionário, afirmando que a vida em outros planetas poderia se desenvolver perfeitamente sem a necessidade de água. Na época, a comunidade acadêmica simplesmente destruiu a reputação do Grace. Riram da cara dele, o que fez o cara desistir da pesquisa e virar professor de colégio. A Eva chega chutando a porta do comodismo dele e oferece a chance da vida dele provar que todo mundo estava errado, levando o cara para um laboratório secreto de segurança máxima. Quando ela entrega uma amostra microscópica capturada no espaço para ele analisar, o filme desacelera e foca puramente no processo científico. É lindo ver a paixão do Grace reacendendo enquanto ele faz testes de luz e radiação na criatura. Ele descobre que aquilo é realmente um organismo vivo extraterrestre, uma criatura elemental que não obedece às regras da biologia terrestre. A Eva fica maravilhada e confirma que aquele serzinho, batizado de astrófago, é o verdadeiro culpado por resfriar o Sol. Toda essa parte da descoberta é narrada com um entusiasmo contagiante, mas logo em seguida, o filme nos joga de volta para o peso da responsabilidade global. O Grace descobre que existe uma força-tarefa internacional gigante, cultivando essa criatura aos bilhões. O motivo? O astrófago armazena uma quantidade de energia térmica tão absurda que ele pode ser usado como o combustível mais potente já criado pela humanidade, permitindo que uma nave espacial viaje a velocidades próximas à da luz. Esse é o nascimento do projeto Hail Mary. O plano da humanidade é enviar uma nave até um sistema estelar distante chamado Tau 7, que inexplicavelmente é o único lugar no universo próximo que parece imune ao ataque dos astrófagos. Eles precisam entender o que protege aquela estrela para replicar a cura no nosso Sol. Mas aí vem a reviravolta dramática que me deixou arrepiado no cinema. A quantidade de combustível que eles conseguiram produzir em 2 anos é suficiente apenas para a viagem de ida. Ou seja, quem for nessa nave sabe que está assinando uma sentença de morte, uma viagem sem volta em nome da salvação da Terra. As informações que os tripulantes coletarem serão enviadas de volta em pequenas sondas automatizadas, que vão demorar décadas para chegar ao destino, garantindo que as próximas gerações sobrevivam, mesmo que a tripulação original morra na escuridão do espaço. De volta ao presente da nave, com todas essas memórias voltando como flashes dolorosos, o Grace decide que não pode se entregar ao desespero. Ele limpa a nave e dá um destino digno e respeitoso para os corpos dos seus colegas falecidos, lançando-os ao vácuo do espaço em uma cena belíssima e melancólica, embalada por uma música instrumental que faz o seu coração apertar.
O cara começa a se adaptar à rotina solitária de sobrevivência, até que o painel de controle da Mary começa a apitar enlouquecidamente. Existe outra nave se aproximando da Hail Mary, e não é uma nave humana. Quando a câmera corta para a janela da cabine e foca na estrutura alienígena, o cinema inteiro prendeu o fôlego. A nave dos caras parece um cristal gigante lapidado, algo completamente orgânico e geométrico ao mesmo tempo, que reflete a luz das estrelas de um jeito magnífico. De repente, a nave desconhecida lança um objeto em direção ao Grace. O pavor dele é imediato. Ele acha que vai ser pulverizado ali mesmo, mas o objeto não explode. Num ato de coragem absurdo, o nosso professor veste o traje espacial, sai da nave e resgata o dispositivo. Ao analisar o artefato dentro do laboratório, ele descobre que aquilo é um mapa estelar rudimentar tridimensional, indicando que aquela tripulação veio de um planeta chamado Eride. Eles também estão ali pelo mesmo motivo: salvar a estrela deles do mesmo parasita. A partir desse momento, o filme ganha uma energia completamente nova e eletrizante. Os caras se conectam fisicamente através de cabos metálicos que ligam as duas naves, criando um túnel que parece uma caverna de cristal translúcido. O Grace avança por aquele caminho desconhecido com o coração na boca, até que ele finalmente fica cara a cara com o habitante de Eride. O visual do alienígena é fantástico. A equipe de efeitos visuais se superou demais. Esquece aquela ideia clichê de homenzinhos verdes com olhos grandes. O ser parece uma mistura de rocha viva, com uma estrutura que lembra uma aranha do tamanho de um cachorro grande, sem olhos visíveis, mas com uma percepção sensorial absurda. A comunicação inicial é hilária e super-humana. Como o alien se comunica através de acordes musicais que parecem notas de um sonar, o Grace começa a gesticular e até a fazer uns movimentos de dança idiotas para ver se o bicho reage. E o alienígena copia os movimentos perfeitamente. É uma cena que quebra o gelo de um jeito tão natural que você esquece completamente que está vendo um humano conversar com uma pedra espacial. O Grace e a inteligência artificial da nave passam noites acordados desenvolvendo um software de tradução simultânea para transformar aqueles acordes em palavras humanas, dando ao extraterrestre o apelido carinhoso de Rocky, por causa da sua textura rochosa. A conexão que se forma entre o Grace e o Rocky é a verdadeira alma do filme, transformando o que poderia ser apenas mais uma ficção científica genérica em uma história profunda sobre solidão, amizade e empatia universal. Os dois começam a compartilhar as suas dores. O Rocky conta que toda a tripulação dele, composta por mais de 20 indivíduos, adoeceu e morreu durante a viagem, deixando ele completamente sozinho no comando daquela estrutura de cristal há anos. O Grace olha para o próprio laboratório vazio e confessa que também perdeu todos os seus parceiros. Dois sobreviventes de espécies totalmente diferentes, separados por anos-luz de distância cultural, mas unidos exatamente pelo mesmo fardo catastrófico de carregar o destino de seus mundos nas costas. O Grace constrói um dispositivo de voz para o Rocky, e eles passam horas testando vozes robóticas, até escolherem uma voz masculina simples e calma, o que torna os diálogos entre eles incrivelmente fluidos e naturais. Eles decidem oficializar uma aliança. Vão resolver o mistério de Tau 7 juntos ou vão morrer tentando? Enquanto a trama principal avança no espaço, com os preparativos para a descida até o planeta-alvo, o filme nos joga de volta para o passado na Terra, para nos mostrar os bastidores do treinamento da missão original. O clima nos flashbacks fica cada vez mais tenso, mostrando o Grace ensinando os verdadeiros astronautas escolhidos a manipularem o astrófago de forma segura. Ele avisa que a criatura é extremamente instável e perigosa, capaz de derreter ligas metálicas inteiras se perder o controle térmico. É nesse ponto que vemos o Grace conversando com o astronauta principal da missão,
um cara super centrado que aceita o destino de morrer no espaço com uma naturalidade assustadora. O Grace pergunta como ele consegue manter a calma, sabendo que nunca mais vai pisar na Terra, e o piloto responde que sacrificar uma única vida para garantir que a humanidade continue existindo não é uma escolha difícil, é apenas matemática moral. Essa frase ecoa na mente do Grace no presente, fazendo ele questionar o seu próprio valor e a sua coragem. De volta ao presente da Hail Mary, o Rock decide fazer uma visita à nave humana. Como o organismo dele é extremamente sensível ao oxigênio da nossa atmosfera, ele cria uma redoma de cristal ao redor de si mesmo, para poder circular pelos corredores sem sofrer queimaduras químicas. A interação dele com o ambiente humano é recheada de um humor sutil maravilhoso. O Rock olha para a bagunça de equipamentos e mantimentos do Grace e solta, através do tradutor, que os humanos são criaturas extremamente porcas e desorganizadas. O Grace cai na risada e começa a fazer uma faxina geral, enquanto filma e registra todas as reações biológicas do parceiro alienígena para futuras pesquisas. A cumplicidade deles cresce tanto que eles começam a compartilhar até os momentos mais íntimos, como a hora das refeições. O jeito que o Rock se alimenta, absorvendo os nutrientes por uma abertura na parte inferior do seu corpo rochoso, deixa o Grace com uma cara de nojo impagável, que faz todo mundo no cinema rir alto. É nessa convivência diária que o Rock propõe que eles unam as forças das duas naves permanentemente, para economizar recursos, criando uma rota de fuga conjunta, para que ambos possam voltar vivos para as suas respectivas famílias após o término da missão. O Grace aceita o plano com uma ponta de esperança brilhando nos olhos, pela primeira vez em muito tempo. Eles calculam que tem uma janela de apenas 11 dias para alcançar a órbita do planeta mais próximo de Tau 7 e coletar as amostras necessárias. Durante essa jornada rápida, a intimidade entre os dois se aprofunda ainda mais. O Rock usa a tecnologia holográfica da sua nave de cristal para projetar imagens das paisagens do seu planeta natal, explicando que lá ele deixou uma esposa com quem viveu por quase 200 anos, um período que para a longevidade da espécie dele ainda parecia dolorosamente curto. Quando o alienígena pergunta sobre a vida amorosa do Grace, o nosso professor abre o coração e conta uma história bem melancólica sobre como ele perdeu a mulher que amava por passar tempo demais trancado em laboratórios, vendo ela ir embora com outro cara. O Rock ouve tudo em silêncio e solta uma pérola com aquela voz robótica, dizendo que definitivamente não gostava desse novo pretendente dela, arrancando um sorriso sincero do Grace no meio daquela escuridão espacial. Quando eles finalmente chegam perto do planeta gasoso de Tau 7, a tensão atinge o limite do suportável. Eles enviam sondas e conseguem capturar uma amostra direta da atmosfera superior do planeta para comparar com o parasita solar. O laboratório da nave se transforma em um cenário de suspense absoluto, enquanto o Grace analisa o material no microscópio eletrônico. O resultado do teste faz o cara pular da cadeira de tanta alegria. A amostra contém uma espécie de bactéria nativa, que caça e destrói o astrófago com uma agressividade impressionante. Eles encontraram o predador natural do parasita, a cura definitiva para o Sol da Terra e para a estrela de Eride. Só que o balão da felicidade esvazia rápido quando Grace faz os cálculos de combustível da Hail Mary. Ele percebe que, devido ao desgaste dos motores e ao peso extra, a nave humana não tem combustível suficiente para fazer a manobra de retorno para a Terra. Ele vai ter que ficar para trás e morrer no vácuo do espaço, se quiser garantir que a sonda com a cura seja enviada com sucesso para o nosso planeta. O Grace decide contar a verdade para o Rock, em uma das cenas mais emocionantes do filme. Ele explica que a jornada dele termina ali, mas que está em paz, sabendo que cumpriu o seu papel e que ganhou um irmão nas estrelas antes de partir.
O Rock fica completamente transtornado com a notícia. A voz do tradutor oscila com uma vibração quase humana, enquanto ele bate as suas patas rochosas contra a parede de cristal, gritando que não vai deixar o seu amigo morrer sozinho no escuro. O alienígena revela que a nave de cristal dele tem reservas gigantescas de combustível astrófago puro e que ele pode transferir metade desse estoque para a Hail Mary. Isso permitiria que o Grace voltasse para casa a salvo, embora essa manobra custasse ao Rock mais 6 anos de viagem solitária para conseguir retornar ao seu próprio mundo com o restante do combustível. O choro do Grace ao abraçar a barreira de cristal do Rock mostra o tamanho do impacto desse gesto de pura nobreza cósmica. O roteiro então nos joga de volta para o último flashback na Terra, revelando o momento exato em que a missão estava prestes a ser lançada. A base científica sofre um acidente catastrófico, uma explosão massiva no laboratório de testes, que acaba matando instantaneamente toda a tripulação de astronautas principais que estavam treinando há meses. Com o cronômetro do apocalipse correndo contra a humanidade, a liderança do projeto volta os olhos para a única pessoa viva que conhece cada parafuso daquela nave e cada comportamento do combustível: o próprio Grace. O professor entra em pânico absoluto. Ele grita que é apenas um cientista de laboratório, um covarde que tem medo de altura e que nunca aceitou ir em uma missão suicida. A Eva ignora os apelos dele, afirmando que a história não escolhe os voluntários, escolhe os capacitados. No presente, enquanto eles iniciam a manobra perigosa de descida na atmosfera turbulenta para coletar a bactéria predadora em larga escala, o inferno desaba sobre as duas naves. A gravidade esmagadora do planeta gasoso começa a retorcer as estruturas metálicas da Hail Mary. O Grace precisa fazer uma caminhada espacial externa de emergência, no meio de uma tempestade magnética violenta, para prender os coletores gigantescos. A cena é de uma aflição absurda, com detritos espaciais batendo no traje dele e a gravidade tentando puxá-lo para o abismo do planeta. Ele sofre uma lesão feia na perna. O sangue começa a manchar o interior do capacete, mas ele consegue travar os contêineres de amostra no último segundo, antes de ser puxado de volta para dentro pelo Rock. Na tentativa desesperada de acelerar para escapar da órbita esmagadora, um dos motores principais da Hail Mary sofre uma sobrecarga térmica severa e explode, arremessando Grace contra o painel de controle e deixando o cara completamente inconsciente no chão da cabine em chamas. O Rock assiste a tudo do outro lado da divisória de cristal e percebe que o seu amigo vai morrer sufocado pela fumaça se ninguém agir. Num ato de puro heroísmo e desespero, o alienígena quebra deliberadamente a sua própria proteção ambiental protetora, expondo o seu corpo rochoso ao oxigênio tóxico da nave humana. Aguentando uma dor terrível que começa a rachar a sua pele mineral, o Rock arrasta o corpo pesado do Grace até o módulo de hibernação médica automatizada e aciona os sistemas de emergência da Mary antes de desabar no chão, gravemente ferido pelas queimaduras químicas da nossa atmosfera. Quando o Grace finalmente desperta do coma induzido dias depois, a inteligência artificial avisa que a nave está estabilizada e em rota segura, mas o cenário ao redor é desolador. O professor encontra o casulo do Rock, coberto por uma poeira cinzenta escura, com o corpo do amigo completamente estático e sem cor, indicando que o alienígena sacrificou a própria vida para salvar a dele. O choro desesperado do Grace ecoa pela nave vazia, enquanto ele abraça o corpo imóvel de pedra do seu salvador. Tentando canalizar a sua dor em ação para honrar o sacrifício do amigo, o Grace começa a processar as bactérias predadoras coletadas na atmosfera perigosa. Ele faz os testes finais misturando as bactérias com o astrófago e descobre que a eficácia é total. O micro-organismo devora o parasita solar em uma velocidade geométrica absurda, se multiplicando enquanto limpa a energia da estrela.
Ele batizou a criatura de Tal-Moeba, o predador supremo que vai devolver a vida ao Sol. Ele prepara as sondas automatizadas com as amostras e os relatórios em vídeo para enviar à Terra, garantindo a sobrevivência do nosso mundo. Aí o diretor resolve que o sofrimento do nosso professor favorito ainda é pouco e joga uma sequência de ação absurdamente errática. O vento espacial e as oscilações magnéticas começam a jogar o Grace de um lado para o outro como se ele fosse uma boneca de pano. Ele bate com força na lataria da nave, quebra um dos suportes do traje e sofre uma lesão feia na perna. Você começa a ouvir a respiração dele ultra-ofegante no comunicador, misturada com o barulho do sangue batendo no visor do capacete. O desespero do Rock do lado de dentro, assistindo tudo pelas câmeras e gritando no tradutor com aquela voz robótica toda distorcida, é agoniante demais. Mas o Grace, que começou a viagem sendo um cara medroso e empurrado à força, mostra que o instinto de sobrevivência e o amor pelos seus alunos lá na Terra falaram mais alto. Ele se apoia na dor, estica o braço e consegue travar a caixa com as amostras no suporte principal. Só que o preço por essa vitória quase custa a vida deles ali mesmo. Na hora de ligar os motores e dar no pé dali, antes que a gravidade engula as duas naves, o motor principal da Hail Mary entra em colapso térmico por causa do esforço. É uma explosão linda visualmente, cheia de faíscas e metal voando no vácuo, mas que joga o Grace direto contra o painel de comando, apagando o cara na hora. A nave perde o controle, os alarmes começam a berrar em vermelho, e a inteligência artificial Mary entra em modo de falha crítica. O cinema inteiro ficou naquele silêncio sepulcral de "deu ruim, acabou o filme". É um ritmo frenético que te deixa sem fôlego, mostrando que no espaço, a linha entre o sucesso absoluto e a morte silenciosa é fina como um fio de cabelo. E é exatamente nesse momento de caos absoluto, com o Grace desmaiado e a nave pegando fogo, que a gente vê o Rock tomar a decisão mais cabulosa e emocionante de todo o filme. Mano, imagina o desespero de uma criatura que passou a vida inteira sabendo que o oxigênio é como se fosse ácido puro para o seu corpo. O Rock vê o amigo sangrando através do vidro e não pensa duas vezes. Ele simplesmente destrói a própria cúpula de cristal protetora e invade a área humana. O design de som nessa cena é um troço de maluco, porque você não ouve explosões barulhentas. Você ouve o som da pele de pedra do Rock estalando, rachando e soltando fumaça, conforme o oxigênio vai corroendo a estrutura dele. Ele aguenta aquela dor infernal, arrasta o Grace com as suas garras até a câmara de hibernação e bate o martelo no painel para a Mary assumir o tratamento médico. Cara, eu assisti a essa cena com a mão na boca, completamente chocado com o nível de entrega desse bicho. Enquanto o Grace está lá, apagado recebendo os cuidados médicos da IA, o filme faz mais um daqueles cortes temporais erráticos e nos joga de volta para a Terra, apenas 2 dias antes do lançamento oficial da Hail Mary. E olha, o clima nessa parte do passado é puro suco de enterro. A base militar está um completo caos, porque a explosão no laboratório acabou com a tripulação principal. Os generais e os políticos estão andando de um lado para o outro, arrancando os cabelos porque o relógio do fim do mundo não vai parar de correr só porque os astronautas morreram. É aí que a câmera fecha no rosto da Eva e você vê aquela engrenagem fria girando na cabeça dela. O plano B sempre foi o Grace. Quando ela chega para dar a notícia, o nosso professor surta de um jeito muito real. Ele grita, quebra coisas, chora e diz que prefere ver o mundo congelar a ter que morrer sozinho no espaço. É uma cena desconfortável, porque mostra o lado mais cru do egoísmo humano e do medo da morte, despindo qualquer romantismo de heroísmo que a gente costuma ver por aí. Mas no presente, o choque de realidade é ainda pior. O Grace acorda na Hail Mary com a voz monótona da Mary dizendo que a nave está estabilizada.
O alívio dele dura exatamente 3 segundos, até ele olhar para o chão e ver uma trilha de poeira cinzenta e pedaços de minerais espalhados. Quando ele corre até o casulo do Rock, o bicho está lá dentro, mas a textura dele mudou completamente. Perdeu aquele brilho de rocha viva e virou uma massa cinza, opaca, sem emitir um único acorde musical. O Gracie entra em um estado de negação violento. Ele bate no vidro, implora para o tradutor dar algum sinal, mas a única resposta é o chiado da estática. É um contraste absurdo com o bloco anterior. Eles conseguiram a cura, mas o preço foi a vida do único ser que trouxe calor e humanidade para aquela lata de lixo espacial. Para tentar não enlouquecer de vez no meio daquele silêncio sepulcral, o Gracie se força a trabalhar com o material que eles coletaram no planeta gasoso. Ele joga o elemento que trouxe dentro da incubadora com o astrófago, e o resultado na tela do computador é um espetáculo visual. O elemento novo simplesmente caça, envolve e dissolve o parasita solar em questão de nanosegundos, se multiplicando no processo. É o predador perfeito. O Gracie, com os olhos cheios de lágrimas e olhando para o corpo imóvel do amigo, batiza o micro-organismo de predador. Ele grava um depoimento em vídeo para a Terra, com a voz embargada, dizendo: "Nós conseguimos, Rocky. A sua estrela e o meu sol vão sobreviver." Só que a comemoração dele dura pouco, porque ele percebe um detalhe matemático desesperador. Ele tem a cura nas mãos, mas não faz a menor ideia de como pilotar a nave de cristal do Rocky para levar as amostras até o planeta Erid sozinho. Aí você me pergunta, o que um homem faz quando está completamente sozinho na imensidão do universo, com a cura de 2 mundos nas mãos, mas com o coração despedaçado olhando para o cadáver de pedra do seu único amigo? O Gracie simplesmente desaba. Ele desliga as luzes principais da Hail Mary, deixando apenas aquela iluminação azulada de emergência que dá um tom melancólico absurdo para o laboratório, e deita no chão, encostado no casulo onde o Rocky está imóvel. Essa cena me destruiu de um jeito que você não tem noção. Não tem diálogo, não tem música alta, é apenas o som da respiração pesada do Gracie e o barulho dos sistemas de suporte à vida ao fundo. Eu fiquei pensando em como a nossa mente é moldada pela convivência. O cara passou a vida inteira sendo um solitário na Terra, mas bastaram algumas semanas dividindo o espaço com uma aranha rochosa alienígena para que o isolamento se tornasse a pior tortura possível. Só que quando o filme parece ter entregado os pontos e aceitado a tragédia, a ficção científica nos dá um daqueles milagres biológicos que fazem a gente pular da poltrona do cinema. O Gracie está quase pegando no sono, naquele estado de letargia de quem já desistiu de tudo, quando começa a ouvir um som muito sutil, um estalido seco, como se fosse um vidro trincando. Ele levanta num pulo, liga as luzes do laboratório e vê que a poeira cinzenta que cobria o Rock está descascando, caindo no chão como se fosse pele morta. De repente, o visor do tradutor automático pisca e solta aquele acorde musical agudo que a gente já conhecia tão bem. Cara, o Rock estava vivo. A biologia iridiana tinha entrado em um estado de hibernação celular profunda, uma espécie de catalepsia mineral para regenerar os tecidos destruídos pelo oxigênio da nossa atmosfera. O abraço que o Gracie dá na redoma de cristal, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto o Rocky bate as suas patinhas de 5 pontas no vidro, fazendo o tradutor dizer: "Humano idiota, assustou mente boa." É o momento mais lindo e emocionante de toda a projeção. Depois desse susto que quase infartou metade do cinema, o ritmo do filme acelera de novo com uma energia de pura comemoração. O Gracie corre para as telas do laboratório e mostra os resultados dos testes com o predador para o Rocky. Ver o alienígena entender que a estrela dele estava salva e começar a vibrar o corpo de um jeito que parecia uma dança de vitória é impagável. Eles abrem os canais de comunicação
e começam a planejar os retoques finais para a separação das naves, já que cada um agora tem a cura exata para o seu respectivo planeta. Eles fazem uma pequena festa improvisada na Hail Mary, dividindo o espaço da cabine, rindo das peculiaridades biológicas um do outro e celebrando o sucesso de uma missão que tinha tudo para dar errado. É uma sequência leve, gostosa, que serve para limpar o paladar do espectador depois de tanta desgraça e agonia. Mas o passado não deixa o Grace esquecer o preço que foi pago para ele estar ali. O filme faz mais um corte errático para os flashbacks na Terra, mostrando os minutos finais antes do cara ser enfiado na nave. A gente vê o Grace lutando contra os guardas na base militar, gritando que a Eva é uma monstra sem coração por estar fazendo aquilo. Ele tenta correr em direção à saída, mas é imobilizado pelos sedativos. A última imagem que ele tem da Terra é o rosto frio e focado da Eva dizendo: "Um dia você vai entender que eu salvei a sua alma, Grace." Quando a memória se completa no presente, o Grace percebe que, ironicamente, aquela mulher implacável estava certa. Se ele tivesse ficado na Terra, ele teria morrido congelado como um covarde egoísta. Ali no espaço, mesmo com todas as cicatrizes e traumas, ele encontrou um propósito maior e um amigo que ele nunca teria a chance de conhecer no nosso planeta. E depois de toda essa avalanche de revelações sobre o passado, a gente chega no 8º bloco do filme, que é onde o clima de despedida começa a apertar o peito de um jeito que você não tem noção. O Grace e o Rock finalmente acoplam as naves pela última vez para fazer a transferência dos tanques de combustível e das amostras do Predador. Toda essa sequência é filmada com uma lentidão quase sagrada, um contraste absurdo com o ritmo frenético das cenas anteriores. A iluminação dourada que vem da estrela Tau 7 bate nas paredes de cristal da nave do Rock, criando um visual que parece uma catedral flutuante no meio do nada. Os dois amigos ficam se olhando através daquela divisória de vidro, sabendo que aquela é a última vez que vão compartilhar o mesmo espaço no universo. O tradutor automático começa a soltar os acordes musicais do Rock, e a voz robótica masculina sai com um tom que parece quase embargado, se é que isso é possível para uma máquina. O bicho olha para o Grace e diz que a mente dele nunca mais vai esquecer o humano que cruzou o escuro para salvar o povo de pedra. O Grace tenta segurar a onda, faz aquela piadinha casual de sempre para quebrar o gelo, dizendo que vai sentir falta de ver alguém comer de um jeito tão nojento quanto ele, mas a voz dele falha no meio da frase. Ele encosta a mão trêmula no vidro, e o Rock encosta a sua garra de 5 pontas exatamente no mesmo lugar do outro lado. Cara, se você não derrubar uma lágrima nessa cena, você é feito de metal, não é possível. É o momento em que eles se chamam de irmãos pela primeira vez e se despedem, com as naves se separando lentamente e sumindo na imensidão preta do espaço, cada uma apontando para um canto diferente da galáxia. Aí o filme dá um salto no tempo de 11 meses, mostrando a rotina do Grace viajando sozinho de volta para a Terra. O ritmo do filme desacelera e foca puramente no cotidiano dele dentro da Hail Mary. Ele voltou a ser aquele cara solitário do começo, mas agora a mente dele está sã e cheia de lembranças. Ele passa os dias gravando diários de bordo, revisando os dados da tal moeba e preparando todo o material didático em vídeo para entregar para os cientistas na Terra quando ele chegar. Eu achei essa parte muito bacana, porque mostra que, no fundo, ele nunca deixou de ser aquele professor de ciências apaixonado pelo que faz. Ele explica cada detalhe da missão, olhando para a câmera com um entusiasmo contagiante, como se estivesse dando a aula mais importante da sua vida para uma plateia invisível de bilhões de pessoas que ele nem sabe se ainda estão vivas para assistir. Só que como desgraça pouca é bobagem em filme de ficção científica. O painel de controle da Mary começa a piscar em vermelho e solta aquele alarme estridente que faz o seu coração pular direto para a boca. O Grace corre para as telas do laboratório
e descobre um erro de cálculo biológico que pode deitar tudo a perder. Por causa de uma falha de vedação em um dos compartimentos secundários que ele organizou na pressa da despedida, as amostras do predador acabaram entrando em contato direto com os tanques de astrófago que o Rock tinha doado para ele. O micro-organismo começou a devorar o combustível da própria nave do Grace. Se ele não isolar aquilo em poucos minutos, a Hail Mary vai perder toda a energia e ele vai ficar flutuando eternamente no vácuo, antes mesmo de chegar na metade do caminho de volta para casa. É um pico de adrenalina errático, que quebra toda a calmaria da viagem e te joga de volta naquele estado de agonia pura, onde cada segundo que passa significa menos uma chance de sobrevivência para o nosso professor. Mano, o desespero que toma conta da cabine nessa hora é inexplicável. O Grace começa a correr de um lado para o outro na Hail Mary, jogando ferramentas no chão, com a respiração tão travada que parecia que o oxigênio tinha sumido dali. Ele consegue, no puro instinto e com aquela agilidade mental de cientista maluco, isolar as amostras do predador que estavam vazando e salvar o que sobrou do combustível. Mas aí, o silêncio volta para a nave, e com ele vem um soco no estômago que me deixou completamente sem ar no cinema. O cara senta na cadeira de comando, olha para os gráficos na tela e percebe que, embora ele tenha combustível suficiente para mandar as sondas automáticas com a cura para a Terra, a quantidade que sobrou nos tanques principais não é mais suficiente para levar a Hail Mary com ele dentro até o nosso planeta. Ele está, de novo, condenado a morrer no vácuo. Mas o pior não é nem isso. Olhando para os relatórios biológicos do predador, um estalo absurdo acontece na mente do Grace. Ele percebe que, se ele cometeu esse erro na hora de embalar as amostras por causa da pressa, o Rock, que não enxerga a luz e faz tudo pelo tato e pelo som, pode ter cometido exatamente o mesmo erro na nave de cristal. E se o predador estiver devorando o combustível da nave do Rock agora? O alienígena estaria flutuando às escuras, sem forças para chegar a Eride, prestes a morrer sufocado e vendo seu planeta natal congelar sem a cura. Cara, a montagem dessa cena é de uma genialidade absurda. A câmera fica alternando entre o painel de navegação que aponta para a Terra, a salvação do Grace, onde ele poderia mandar as sondas e tentar sobreviver com o resto de ar que tem, e a rota que faz a curva de volta para o desconhecido. A decisão que o Grace toma ali destrói qualquer resquício daquele homem egoísta que conhecemos nos flashbacks da Terra. Ele não pensa duas vezes. Ele sela todas as talmoebas sobreviventes nas pequenas sondas de retorno, programa os computadores para dispará-las em direção ao nosso Sol e, com as próprias mãos, puxa a alavanca que altera completamente os propulsores da Hail Mary. Ele decide se sacrificar pela espécie do amigo. Ele abre mão de ver o azul da Terra, abre mão de qualquer chance de voltar para sua vidinha confortável e joga a nave em uma rota de interceptação desesperada atrás do Rock. Eu confesso que nessa hora eu engoli o choro, porque ver aquele cara que foi arrastado à força para o espaço tomar a decisão mais altruísta da história da humanidade é um troço que mexe profundamente com os nossos valores. Depois de alguns dias de uma perseguição cega e angustiante pelo espaço profundo, o Grace finalmente avista aquela silhueta familiar de cristal, brilhando timidamente no meio do nada. A nave do Rock estava parada, completamente apagada, exatamente como o Grace tinha previsto. O nosso professor veste o traje espacial, sai pelos cabos metálicos e invade o túnel de acoplamento, gritando o nome do amigo no comunicador de áudio. Quando o Rock aparece cambaleando pela caverna de cristal, com o tradutor soltando acordes fracos e trêmulos que dizem "Humano voltou? Mente boa não entende." O abraço deles, mesmo com o Grace dentro daquela roupa pesada de astronauta, entrega a cena mais emblemática e reconfortante de toda a ficção científica recente. Eles estavam juntos de novo,
e dessa vez era para sempre. E é a partir desse reencontro épico no meio do nada que o filme nos joga para o seu ato final, que é, sem sombra de dúvidas, a sequência mais emocionante e reconfortante que eu já vi em toda a minha vida. Depois de salvarem a nave do Rocky e limparem a contaminação do predador nos tanques de cristal, os dois mudam o curso definitivamente em direção a Erid. A viagem demora meses, mas o clima dentro daquela nave mista de metal e mineral não é mais de desespero, é de pura cumplicidade. O Grace sabe que nunca mais vai ver as praias da terra, o azul do céu ou comer uma comida decente de restaurante. Mas a paz de espírito do cara é inabalável. Ele escolheu ser leal ao cara que quebrou o próprio mundo para não deixar ele morrer. Aí a direção faz uma transição de tempo genial e nos joga de volta para a Terra, 27 anos após o lançamento da missão. Cara, a imagem da nossa casa é impactante. A era glacial realmente começou. As cidades estão cobertas por camadas grossas de gelo, mas você vê a fumaça das indústrias e as luzes acesas, mostrando que a humanidade resistiu. A câmera entra no antigo observatório e foca na Eva, agora uma senhora bem velhinha, com os cabelos totalmente brancos e a pele castigada pelo tempo. Ela recebe um sinal vindo do espaço profundo. São as sondas do Grace que finalmente completaram a viagem de volta. Quando os cientistas abrem os arquivos e veem os vídeos do Grace explicando a tal moeba, mostrando o Rocky e dizendo que o sol vai voltar a brilhar, a Eva dá aquele sorriso de dever cumprido, com os olhos cheios de lágrimas. A Terra estava salva por causa de um professor de ciências que todo mundo ridicularizou no passado. Mas o verdadeiro clímax emocional, o fecho de ouro que me fez chorar feito criança no cinema, acontece quando a gente volta para o planeta Erid. Os eridianos, em sinal de gratidão eterna por terem o seu sol salvo pelo Grace, constroem uma superestrutura gigante na superfície do planeta. É uma redoma de vidro pressurizada, com gravidade artificial controlada e cheia de plantas artificiais, projetada nos mínimos detalhes para parecer uma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos. O Grace agora vive ali, um homem de meia idade, vestindo roupas normais, respirando o seu arzinho puro e tomando o seu café sintético, enquanto olha para o céu escuro e denso daquele mundo alienígena. Na última cena, o Rocky aparece do lado de fora do vidro, batendo as garras e vibrando o corpo de alegria, trazendo consigo uma verdadeira multidão de pequenas criaturinhas de pedra iridianas. O Grace dá um sorriso imenso, pega o seu tablet digital e abre as telas com gráficos e desenhos coloridos de biologia molecular. Ele caminha até a borda da redoma e começa a dar aula para os filhos do Rocky através do tradutor de voz. O cara que começou o filme sendo um professor frustrado e esquecido num colégio de bairro na Terra, terminou a sua jornada como o primeiro mestre interestelar da história, ensinando os mistérios do universo para uma nova geração de mentes nas estrelas. E é com essa imagem poética, de um homem que encontrou a sua verdadeira casa no abraço de uma civilização alienígena, que Devoradores de Estrelas termina, deixando a gente com o coração quentinho e a certeza de que a empatia é a força mais poderosa do universo. Que filmaço, meus amigos!